Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E agora nós vamos entrar nas primeiras civilizações, vamos estudar a formação do Egito Antigo. Embarque com a gente, vamos nessa. Poxa vida, bom estudo para todos nós. Vou apresentar para vocês os 3 objetivos da gente. Vamos identificar as principais características da formação do Egito Antigo. Peço desculpas, coloque o número 2 e o número 3 aqui, né? O 2, reconhecer o espaço geográfico, a localização e a importância do Rio Nilo na região do Egito Antigo. E o último, vamos apontar o marco histórico da unificação dos reinos Alto e Baixo com o governante Menés como início do período das dinastias. Leia o título, a gente sempre traz uma discussão, uma problemática, né, atual para a gente discutir e ver uma relação entre passado e presente, entre nossos dias e, enfim, tecer essa história, né, em torno da gente. Pesquisadora discute os significados das atividades físicas no Egito Antigo. Foi encontrado um desenho, uma parede, uma descoberta arqueológica que chamou a atenção de todo mundo. Porque não era, como diz o outro, aquelas pinturas de faraós ou de agricultores, eram egípcios fazendo atividade física. Olha que interessante. Descoberta arqueológica mostram que egípcios antigos praticavam atividades físicas e jogos, mas ainda é difícil saber quais representações desse povo dava para o esporte, ou como que era então a representação para eles. Essa é a imagem, é uma cena de luta de Amenhotep, parede leste. Olha que interessante, as 2 linhas de imagens das pinturas egípcias. Parece uma ideia de até com uma cena de luta que você vê exatamente o movimento da queda de um oponente contra o outro, né, ele derrubando, né, ó, ele derrubando o oponente. Aqui você vê uma espécie do pé, né, ele erguendo o pé sobre o outro. E agora é com você. É bem tranquilo. A nossa ideia é nós trazermos para as descobertas arqueológicas relacionadas também ao nosso tema e problematizar um pouco para nós conhecermos a história. Responda essa, o que ele quer dizer com isso, qual que é o assunto da matéria e daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos, combinado?
Voltei. E aí o que vocês poderiam responder? Qual é o assunto da matéria do jornal? A matéria aborda descobertas arqueológicas que afirmam que os egípcios também praticavam atividades físicas e jogos, mas a pesquisadora ainda discute qual que é o significado delas. Então, assim, é um estudo inicial que estão levantando ainda as hipóteses. Na última aula, falamos sobre os povos sambaquis, trouxe até uma imagem para vocês. Poxa, eu não vi essa aula. Volta lá, é muito legal. Está relacionado com o Paraná e Santa Catarina, inclusive, e os morros sambaquis de Conchas no litoral paranaense e catarinense. Organização social, sítios arqueológicos dos povos sambaquis. Vamos estudar nessa aula. Egito Antigo, formação, presença humana, localização no Egito, Rio Nilo, as inundações, vamos trabalhar com essa agricultura, com esse conceito novamente, e o trabalho humano no Rio Nilo. E aí, mas afinal, você sabe onde fica o Egito? Eu já te trago aí a primeira problemática nossa. Saberia me dizer aonde está o Egito? Qual que é a localização? Qual é o continente? Como que é a região do Egito? Saberia me dizer? Aqui nós temos uma imagem do Google Mapa ou do Google Earth. Aqui você vê o delta do Rio Nilo, toda essa parte verde. Aqui é o mar Mediterrâneo, na parte alta. Aí você vê toda essa parte verde é onde está o Rio Nilo. Nas margens dele, por causa das cheias, das inundações, é a região que até hoje utilizam para a agricultura. E olha o tamanho desse deserto do lado dele, não por acaso é o famoso deserto do Saara, espaço onde praticam aí, os famosos esportes até meio radicais, aquele Rally Dakar, nessa região. Então você vê que é uma região extremamente seca, quente, árida, desértica, de clima quente, e essa presença do Rio Nilo que possibilita imaginarmos como que o homem pôde desenvolver uma das primeiras civilizações da antiguidade nessa região. Mas qual é o continente? África. Saberiam me dizer? Mais uma imagem para vocês. Agora aqui já está mais atualizado, já com a divisão dos países africanos, né? Olha o Mar Vermelho, olha o Mar Mediterrâneo lá em cima, Cairo, olha o Rio Nilo, aqui é o delta que nós tínhamos mostrado, essa região, ela está exatamente nesse ponto aqui. Só para vocês imaginarem onde que está o rio. Olha lá, o rio está fazendo essa curva, aqui o rio está fazendo essa curva. Então aqui nesse mapa nós estamos indo para baixo. Olha o tamanho do rio. Outro detalhe, o rio não está desaguando do mar Mediterrâneo para baixo. Nós temos que imaginar aqui, ó, é uma esfera, é um planeta, né? Por favor, né? Não esqueça isso, faça isso. E nessa esfera, né, nós temos o Rio Nilo indo em direção a desaguar no mar Mediterrâneo. Então, essa aí é uma representação cartográfica, uma representação de mapa que dá a visão que nós precisamos aqui, mas ela não está água caindo para baixo, não. Tá? Só para vocês localizarem. O rio, pelo contrário, ele está indo em direção ao mar Mediterrâneo, onde ele vai desaguar. Localização do Egito. África. O Egito está localizado no norte da África, uma região desértica, árida, de solo pouquíssimo fértil. No entanto, a presença do Rio Nilo, as cheias fazem das margens do rio solo fértil para a agricultura, inclusive para pastos de animais. Mais uma fotografia. Eu acho de uma riqueza essa fotografia também, eu acho impressionante. É o Vale Fértil do Rio Nilo, região de Luxor, no Egito. Olha o Rio Nilo, tem até uma ponte, dá para você observar aqui, né, ó, da estrada, ligando de um lado para o outro. Todos esses quadradinhos verdes, a galera do estúdio dando um foco para a gente aqui, ó, todos esses quadradinhos verdes são agriculturas. Só que depois, o que dá aqui? 50, 100 metros? Alguns falam um pouco mais, né, por causa das irrigações, canais de irrigação vai aumentando, estendendo a região de plantio. É areia. A agricultura no Egito é realizada em areia. E aqui já está o deserto, como diz o outro, já está areia, dunas de areia. Assim como está na parte alta também. Somente nas margens do Rio Nilo que foi praticada a agricultura. Mais uma imagem eu trouxe para vocês, um mapa atual, para nós termos uma ideia onde nós estamos falando. Então, aqui é o continente africano. Estamos falando aqui do Egito. Claro que o Rio Nilo vai passar o Egito, vai chegar em Sudão.
né? Aqui então estão os países africanos, é um continente africano, e o Egito continua nessa parte alta, né? No norte aqui. Ó, aqui novamente o Egito, ó, ele passa, chega ao Sudão, ele chega na Etiópia, né? Até na Tanzânia, ele chega na Tanzânia, aqui, ó. Então ele fez todo esse circuito, passou pela Etiópia, Sudão do Sul, Quênia, Tanzânia. O Egito Antigo se localiza no continente africano e formava uma das civilizações chamadas Crescente Fértil. Mas o que significa isso? Quando a Lua, ela não tem as estações dela, as fases da Lua, Lua minguante, Lua cheia, e tem a Lua crescente, que ela está naquele período que ela está crescendo, ela não faz um formato mais ou menos assim, né? Ela não está minguante, também não está Lua cheia, ela está em um formato crescente. Os historiadores, enfim, os pesquisadores começaram a observar que esses povos, tanto do Egito até chegar na Mesopotâmia, se você pegar um formato onde eles se desenvolveram, nas margens do rio Nilo, no Egito, assim como no rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, parece que dá um formato de uma lua crescente. Por isso são chamados povos do crescente fértil, como vocês podem observar aqui. Pegando o rio o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, fechamos um modelo de uma lua crescente, até chegarmos no Egito, o Baixo e Alto Egito, com o rio Nilo. Fazendo esse formato de crescente, por isso que nós chamamos de civilizações do crescente fértil, que é nessa região extremamente seca, mas nessa região que foi possível eles desenvolverem graças aos rios Tigre e Eufrates, rio Nilo, no Egito Antigo. Onde está localizado o Egito? De acordo com o mapa, como é a região do Egito. Faça um texto bem bacana para a gente, daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos.
Voltei. Onde está localizado o Egito Antigo? De acordo com o mapa, como é a região do Egito? O Egito Antigo está localizado no norte da África, uma região desértica, árida, de pouco solo fértil. No entanto, a presença do segundo maior rio do mundo, o Rio Nilo, possibilitou os seres humanos desenvolver a agricultura e a fixar moradia nessa região, ou seja, tornarem sedentários. Período Paleolítico no Egito. A evidência mais antiga, vamos trabalhar agora com uma parte mais pré-histórica do Egito. Antes de chegar ao desenvolvimento do Egito, quem chegou primeiro lá? Como que eram os povos pré-históricos, paleolítico, período neolítico desse período, dessa região do Egito Antigo? A evidência mais antiga da presença humana no Egito remonta a 700 mil AP. Lembram do AP? Antes do presente, do nosso tempo. É uma unidade temporal, foi definida pela arqueologia, tendo como base o ano de 1950 depois de Cristo. Na região de Abu Simbel, acredita-se que os hominídeos chegaram à região para aproveitar os recursos oferecidos pelo rio Nilo. Esses pequenos grupos de caçadores-coletores eram capazes de cobrir várias centenas de quilômetros de cada ano na trilha das grandes manadas, dedicando-se à produção de ferramentas bifaciais. Lembra daquela aula lá do Paleolítico? O que é uma ferramenta bifacial? Né? Pedras lascadas, onde o caçador, onde os seres humanos faziam suas ferramentas e armas, sempre com dois lados, por isso biface, né? São ferramentas bifaciais. Então nós temos presença humana já na região próxima do rio Nilo há 700 mil anos antes de Cristo, ou AP, né? Antes do presente. Período Paleolítico no Egito, aqui tem uma imagem inclusive de uma pedra lascada, chamada cultura ateriana, já vamos comentar sobre o que significa isso. É uma técnica de produção de armas e ferramentas do Paleolítico, muito usada na África do Norte, em especial no Egito. Os conjuntos aterianos são encontrados em todo o Saara adequado, desde a costa atlântica, quase tão longo no Oriente como no Nilo. Foram usados para a fabricação de pontas líticas, depois prendiam em cabos de madeira. Então a cultura ateriana, esse tipo de armas, pontas de lança, pontas de flecha, com a técnica de amarrar em algum cabo, né, normalmente uma lança, como vocês podem ver aqui está a ferramenta, né, com pedra lascada, e ela tem uma espécie de uma ponta onde vai ser colocado e amarrado com cipó para fazer a ponta de lança de pedra lascada. Nesse nosso caso aqui, cabos de madeira. Nesse caso, nós temos aqui então um exemplo da cultura ateriana. Descreva a presença humana no período paleolítico no Egito. Vamos ter uns minutinhos e daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto.
Voltei, galera. E aí? Descreva a presença humana no período paleolítico no Egito. Antes, deixa eu até voltar aqui na cultura ateriana. Então, nós estamos falando que antes nós temos evidências que marcam há 700 mil anos antes de Cristo, ou AP, antes do presente. São hominídeos que passaram a usar o rio Nilo como um ponto, inclusive, de localização e para abastecimento, para subsistência, para se alimentarem, para se hidratarem. São caçadores, coletores, e eles passavam quilômetros de distância e voltavam, sempre utilizando o rio Nilo como seu ponto de localização. Então, nós temos estudos arqueológicos no Egito, próximo do rio Nilo, que foi encontrado presença humana, né, com mais de 700 mil anos antes de Cristo, 700 mil anos antes do presente. Período paleolítico, foi encontrada a cultura ateriana, que consistia na técnica de produção de armas e ferramentas do período paleolítico. O professor explicou essa ponta para apertar, no caso, o cabo. E a resposta, a evidência mais antiga da presença humana no Egito, remonta a 700 mil antes do presente, na região de Abu Simbel. Acredita-se que os hominídeos chegaram à região para aproveitar os recursos oferecidos pelo rio Nilo, para caçar, para pescar. Houve também o período da cultura ateriana, onde os humanos usavam uma técnica de produção de armas e ferramentas do Paleolítico muito usado na África do Norte, em especial no Egito, aquela técnica de pontas de lança. Egito Antigo. Os antigos egípcios criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto, e é isso que chama muita atenção não só de nós, como vocês viram nas imagens, puxa, riquíssimas, né, do início da nossa aula, mas também no século V, a gente gosta de chamar aí, nas academias de história, é o primeiro pai da história, o Heródoto, quando ele visitou o Egito, ele lascou, como diz o outro, é uma das maiores pérolas da história, quando ele disse que o rio Nilo, que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Ou seja, ele também estava impressionado com aquele deserto todo. Como que o homem conseguiu, o ser humano, conseguiu desenvolver naquela região desértica uma civilização tão complexa, tão desenvolvida, no meio do deserto, próximo do rio Nilo, nas margens do rio Nilo. E isso marcou muito a presença, marcou muito, não somente para nós hoje, quando olhamos o mapa, vemos a situação, aonde que está o Egito, né? A importância do rio Nilo naquela região, como também há 5 séculos antes de Cristo, o chamado pai da história, Heródoto, teria falado que o rio Nilo, que o Egito é uma dádiva, um presente do rio Nilo. Então ele estava meio que determinando, fazendo uma espécie de um determinismo até, e é hoje que nós vamos discutir exatamente isso. Essa frase, e se nessa frase acaba exagerando ou supervalorizando o rio Nilo, mas e o trabalho humano? Nós comentamos em várias aulas, que o professor Jaime Pinsky, naquela aula no Neolítico, inclusive, teve até aquela retomada, que o homem precisou desenvolver técnicas para dominar as cheias do rio Nilo, porque elas vinham, inundavam, transbordava quando chovia muito, e, como diz o outro, é uma inundação. Ela vai devastar e vai destruir o que tem na frente. O homem precisou aproveitar esse poder destruidor do rio, manipulá-lo a seu favor. Controlar esse poder destruidor, através de canais de irrigação, levar para outras áreas, né? Canais são uma espécie de valas, onde você vai cavocar para que a água, quando transbordar, entre nela e você leva para molhar outros lugares, para plantar em outros lugares. Barragens, ó, eu fiz um plantio aqui, o rio vai transbordar, eu fiz o plantio a 30 metros do rio Nilo, mas eu não quero que ele molhe essa região, eu vou fechar com barragem, sacos de areia, fazer uma espécie de um muro de contenção para que a água bata aqui e vai para lá e não alague a região que eu fiz o plantio de agricultura. Né? Partes do rio Nilo secavam durante o ano. É normal, nós estamos falando do Egito, nós estamos falando do deserto do Saara, a menos de 30 metros. Partes do rio Nilo secam até hoje durante o ano, quando não é o período de cheias. Como que eu estou no Egito e vou conseguir ter água todo ano? Vou fazer reservatórios de água. Né? Vou montar um tanque, né? Um canal, montei um tanque, furei uma parte alta, montei um canal, de maneira que quando chover, inundar, vai entrar nesse canal e vai cair num tanque de água, uma espécie de um oásis artificial, para que eu tenha água o ano inteiro.
Então é o trabalho humano ligado à importância do Rio Nilo. Mas somente o Rio Nilo, dizer que o Egito foi uma dádiva do Rio Nilo somente pelo Rio Nilo, é supervalorizar o rio e esquecer o trabalho humano. E é isso que nós estamos focando hoje. Que existe o Rio Nilo, ele é fundamental, mas sem o trabalho humano não teria como desenvolver aquela civilização naquela região. Desde 5.000 anos antes de Cristo, os habitantes das aldeias próximas ao Rio Nilo cultivavam cereais como trigo, centeio. Os egípcios inventaram a cerveja, dominavam a cevada, legumes, frutas, linho, algodão e papiro, uma planta. Eles cortavam e faziam, né, o que poderia ser uma espécie de uma folha, para eles fizessem os pergaminhos, para eles desenhar com hieróglifo, a escrita egípcia, para eles escreverem, né, ter a documentação, enfim, então um controle de grãos, né, uma organização, tem questões ligadas à religião no Egito. Isso só foi possível porque souberam aproveitar as cheias daquele rio. Então, assim, o rio está ali, ele transborda. Mas se o homem não souber aproveitar as cheias, não adianta ter somente o rio. Por isso que é a famosa frase do historiador Heródoto, o famoso historiador Heródoto, grego de Halicarnasso, quando ele falou que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo, estava supervalorizando. Nós temos aqui, desde 5.000 anos antes de Cristo, 2 reinos. O Alto Egito, essa parte central, e o Baixo Egito, que ficava na parte do delta. É o contrário. Na ideia do mapa nosso, essa parte aqui é o Baixo Egito, e a parte central é o Alto Egito. Aqui embaixo está vindo, inclusive, o Reino Kush. Daqui a pouquinho nós vamos ter, o merchan aí, mais para frente. Nós vamos ter uma aula sobre o Reino Kush. Mas hoje é sobre essa região, o Alto e o Baixo Egito. Tudo bem? Famosa frase que o professor Roberto falou para vocês. O Egito é uma dádiva do rio Nilo, Heródoto, século V a.C. O que é uma dádiva? Um presente. Mas e o trabalho humano para conter as cheias, as inundações do rio Nilo? Mas e o trabalho humano para construir canais de irrigação, barragens, reservatórios de água? Mas e o trabalho humano para aproveitar as cheias, usá-los a seu favor para a agricultura? É o trabalho humano. Organizado, sistematizado, né, com um Estado disciplinador, com normas, leis, né, que inclusive, como diz o professor historiador lá, o Jaime Pins, que nós vimos nas aulas passadas, davam inclusive uma espécie de um mérito, uma espécie de bonificação para os bons agricultores, assim como também puniam, né, aqueles egípcios que não queriam trabalhar. Então nós estamos vendo uma formação, uma civilização complexa, trabalho humano. Só o Rio Nilo não desenvolveu o Egito. É isso que nós queremos chegar. Egito é uma dádiva do Rio Nilo. Surgimento da cidade, trabalho de grupo humano organizado. Olha o que o professor Roberto acabou de explicar para vocês, para conter as cheias do rio. O professor Jaime Pinsky falou que era um caos. Aquilo era um caos. O Rio Nilo transbordava, destruía, inundava tudo, destruía, acabava com o que tinha de plantio ali, como diz o outro. Você perdia aquela água, porque ela vai inundar, como diz o outro. É um fenômeno natural. Agora, olhe o que o homem precisou fazer. Redirecionar esse poder destruidor. Não deixar chegar nas cidades e alagar as cidades. Aproveitar essas enchentes para a produção na agricultura, para alagar, molhar outras regiões, né, através dos canais de irrigação, você vai manipulando, então, a água do rio. É isso que eu acho fundamental. Eu acho fenomenal nós imaginarmos uma civilização há 8.000 anos, há 5.000 anos antes de Cristo, já aproveitando as cheias, sem nenhum tipo de adubo sequer, e desenvolver a agricultura. Eles não têm adubo de animais, eles não sabem ainda disso, não tem criação de animais. Antes da criação de animais surgiu a agricultura. Também não existe adubo químico, ainda não tem transgênicos, é outra tecnologia de agricultura. Estamos falando da origem da agricultura, utilizando apenas o rio. Não por acaso o Rio Nilo, para a religião egípcia, era considerado sagrado, né? Nós temos uma das mitologias, né, quando, no caso, um dos deuses, Ísis, Osíris e Sete teria pego Osíris, é o irmão dele, e teria, numa luta divina entre eles, escondido, desmembrado Osíris, jogado no rio. Aí vem a esposa, Ísis, vai encontrar
né? E por causa dos poderes mágicos do rio, teria ressuscitado, né? E encontrado as partes do corpo de Osíris. Então, assim, até na mitologia egípcia, desculpe, até na religião egípcia tem a relação divina, né? O rio Nilo dando vida. E era mais ou menos assim que os egípcios viam o rio Nilo, como uma espécie de poder mágico. Acreditavam que o faraó, inclusive, tinha poderes sobre o rio Nilo. Era ele quem ditava o período das cheias, ele quem ditava o poder da agricultura, da colheita, né? Então, por isso que o faraó se aproveita, inclusive, do rio Nilo, desse poder mágico que tem o rio e a ligação sua com a agricultura, para legitimar o poder do faraó. Construção de canais, diques, secagem de pântano, construção de plataformas para proteger os seres humanos e animais das enchentes, reservatórios de água, o Sr. Roberto comentou sobre isso. Com o tempo, mais terra vai sendo liberada, ocorre o crescimento e agrupamento até chegar a se desenvolver uma cidade complexa. Jaime Pinsky. Aqui nós temos um infográfico mostrando um trabalho humano egípcio no leito, nas margens do rio Nilo, na região de Shadurf. Nós temos, o nome desse artefato tecnológico se chama Shadurf, na região do Egito Antigo, nas margens do rio Nilo, e eu dei um destaque sobre essa ferramenta utilizada chamada de Shadurf, que é uma invenção egípcia, onde eles tiravam a água do rio Nilo para se abastecer. Numa das pontas ficava uma espécie do balde, e na outra ponta do Shadurf ficava uma pedra com uma espécie de contrapeso, onde eles faziam um movimento para eles tirarem o balde e colocarem novamente. Aqui vocês veem exatamente o desenho de um canal de irrigação, que o professor Roberto está falando muito sobre isso. Como levar a água para outros lugares. Olha, o rio Nilo está aqui, ele é gigante. Olha, eu tenho aqui um outro pedaço de agricultura aqui em cima e eu quero levar essa água para outro lugar. Então você faz o quê? Faz um canal. Tá, mas como é que eu vou ter essa água ali? Quando as cheias transbordarem o rio Nilo, ele vai entrar nesse canal e vai levar para os lugares que você quer, para onde você fez. Bacana? Egito Antigo, Shadurf, olha, a aula de história, mas não quer dizer que ela não é moderninha, não. Tá com o celular na mão, tá na frente da TV, pode, quem tem acesso, liga aí o QR Code. Eu achei um vídeo no YouTube mostrando a utilização hoje do Shadurf. Ainda usam, então é umas fotografias bem legais, uns vídeos usando o Shadurf. É uma imagem bem antiga, dá para ver assim que inclusive a linguagem não é portuguesa, está em espanhol, mas poxa, eu achei um vídeo assim muito bacana para a gente entender a importância desse Shadurf, não por acaso, em várias pinturas nas paredes de pirâmides. Shadurf era uma haste de madeira, onde em uma das extremidades era amarrado um balde, que o professor Roberto explicou, e no outro lado, para dar contrapeso, uma pedra. Novamente essa imagem, eu sei que o professor Roberto já usou em outros slides, mas eu acho assim de uma riqueza fundamental para vocês entenderem aonde que é utilizado, inclusive nas margens do rio Nilo, para fazer o pasto, para fazer a agricultura, né? Tá aqui, ó, as terras fertilizadas nas margens do rio serviam para plantio e para o pasto, para a domesticação dos animais como o gado, já há 8.000 anos antes de Cristo. E aí vai a primeira pergunta. Por que 8.000 não, 5.000 anos a domesticação de animais? 4. Por que o Heródoto falou que o Egito Antigo é uma dádiva presente do rio Nilo? Você concorda com essa pergunta? Essa frase contempla o trabalho no desenvolvimento do Egito? Justifique sua resposta, vai ter uns minutinhos aí para responder, e daqui a pouquinho nós voltamos, combinado?
Heródoto quis supervalorizar a importância do rio Nilo no Egito. É verdade que o deserto do Saara marca a dificuldade na região para o desenvolvimento de uma civilização, porque é uma região muito seca, muito árida, um clima muito quente e terra muito infértil. No entanto, a frase de Heródoto esquece que todo trabalho árduo, e pensa um trabalho árduo, para desenvolver um Egito naquele lugar. Dominar as cheias, dominar o poder destruidor do rio Nilo e ainda utilizar as inundações para a agricultura, a seu favor, dominar o caos e do caos transformar em vida, através de canais de irrigação, através de barragens, através de reservatórios de água, pensa o trabalho árduo desses agricultores. Vamos fazer junto esse quiz aqui, junto comigo. Vamos ver quem está bem atento junto comigo aí. Onde fica localizado o Egito? Ó, eu me atiro nessa câmera se você errar. Letra A, Oriente Médio. B, África. C, América. Letra D, na Ásia. Vamos ver qual que é? Muito bem, parabéns para você. Tá achando o quê? Que eu não tenho telecinese aqui? É. Letra B, na África. Ainda bem, eu já achei que eu ia parar aí na tua casa. Número 6, qual é o principal rio do Egito Antigo? Letra A, Rio Amarelo. Tô te falando, eu vou me jogar aí. B, Rio Tigre. C, Rio Níger. Letra D, Rio Nilo. Qual? Vamos ver? Muito bem, parabéns para você. Você acertou também. Letra D, Rio Nilo. Principal e o segundo maior rio do mundo. Né? Rio Amazonas, acredito que seja considerado o primeiro rio, o maior rio, a maior bacia hidrográfica do mundo. Nesta aula vocês aprenderam comigo Egito Antigo, formação, presença humana no Paleolítico, localização do Egito, África, por favor, Rio Nilo, inundações, trabalho humano, muito trabalho humano no Rio Nilo. Fechamos aí, meninos, as referências. Agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo. Espero que tenham aprendido um pouquinho, assim como estou aprendendo muito com vocês nas nossas aulas do Aula Paraná. Como sempre, foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!